Dourado, falou o repórter Leonardo Sonda. Pitaco do Gufo. Oh, yeah. Pitaco do Gufo chegando. Eu vou pedir licença, torcedores da dupla Grenal, principalmente aos torcedores gremistas que amanhã enfrentam o Flamengo, porque amanhã o programa vai ser exclusivamente sobre isso, Giba, Bruno e melhores ouvintes. Hoje eu quero falar sobre um assunto que ele assim repercutiu e segue repercutindo nacionalmente e mundialmente, que é a ida do Neymar para a Arábia Saudita. E aí, o que se tem criticado muito é que o Neymar abriu mão da sua carreira esportiva, que acabou o Neymar na seleção, que acabou o nível de competição. A gente sabe que futebol na Arábia Saudita, a competição ela é muito baixa, mesmo que agora tenham tantos atletas de alto nível chegando ao país, certamente o contexto mesmo da competição ela vai ser mais baixa do que geralmente seriam em outros lugares mais disputados, né? E eu quero aí também botar um ingrediente nessa discussão, que é o seguinte: quando o Neymar decidiu ir ao Paris Saint-Germain, ele de alguma forma também ele abriu um pouco a mão de uma certa competitividade. É isso que eu ia dizer. E o que eu quero dizer com isso, Giba? E aí eu vou trazer um pouquinho de contexto, tá? Para a gente entender o que acontece. Na França, a França tem 3 cidades muito futeboleiras, assim, onde as pessoas são realmente fanáticas e apaixonadas por futebol, que é Marseille, Bordeaux e Saint-Étienne, né, que é uma cidade um pouco menor. Essas 3 cidades, os 3 clubes dessas cidades sempre foram os grandes clubes de grandes torcidas apaixonadas, o Olympique Marseille, o Bordeaux e o Saint-Étienne. O Saint-Étienne que revelou Platini, que foi grande campeão nos anos 70 e que hoje, né, não está assim no topo da cadeia alimentar do futebol francês, mas ainda é uma das equipes mais tradicionais, que tem muita torcida. Paris sempre foi uma cidade aversa ao futebol. O parisiense ele sempre odiou o futebol, na verdade. Sempre tratou como um esporte menor, um esporte que não tinha tanta relevância, tanto que os 2 clubes da cidade, o Red Star e o Racing, sempre foram times muito pequenos. O Red Star, por exemplo, nunca jogou na primeira divisão, sempre foi um time de bairro. O Racing chegou a jogar na primeira divisão, foi campeão da segunda divisão também, mas também é um clube que hoje está muito apagado. Até que em 73 foi fundado o Paris Saint-Germain, que era um clube de bairro, um clube que tem mais ou menos a minha idade, né, e que nunca chegou a ser nada significativo no futebol francês. Até que ele foi comprado, né, pelo governo inteiro dos Emirados do Catar, e aí a partir desse momento se transformou numa potência mundial econômica e começou a trazer constantes grandes jogadores caros para ver se o clube pegava, né? Só que era um clube de bairro pequeno. Quem conheceu na época do estádio Parc des Princes, antes dele ser o que ele é hoje, ele era assim, cara, pegava uma esquina e de repente estava o estádio ali, era um estádio bonitinho, com as arquibancadas do tamanho dos prédios ali, era um estádio que não chamava atenção, um estádio de bairro mesmo, assim, charmoso, aquela coisa toda. E era um clube que não tinha nenhuma pretensão de ser campeão da Europa, de ser o melhor do mundo, aquela coisa toda. E a chegada desse grupo econômico, a chegada dos grandes atletas, de grandes nomes, e a tentativa de fazer... Paris era a única capital da Europa que não tinha um clube grande, né, e de aproveitar isso. Paris, a gente está falando de uma das principais cidades do mundo, maior destino de turistas do mundo inteiro. Como é que Paris não tem um grande clube de futebol? Então a ideia era fazer o Paris Saint-Germain se transformar nisso. Só que o dinheiro não compra tudo, né, Bruno e Giba? Não compra o amor das pessoas, a paixão das pessoas, o sentimento por um clube. Isso leva tempo. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram as cidades ao redor de Paris, a grande Paris, ela é tomada por imigrantes africanos, imigrantes árabes, imigrantes latino-americanos, que esses sim são fanáticos por futebol, apaixonados por futebol, e todos já têm os seus clubes do coração. O que eles começaram a fazer? E é dessas periferias que vieram os grandes nomes das seleções francesas dos últimos tempos, né? Eles são originários dessas cidades ao redor de Paris. E aí o que acontece? Começaram a transformar torcidas profissionais, aquela coisa de pagar. Eu pago para tu ir no estádio, eu pago para tu vestir a camisa, eu levo o transporte para te trazer lá da periferia para ver o estádio, e aqui vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que torcer para esse time, que não é o time de coração de vocês, mas vocês estão recebendo para fazer isso. Então, esse processo de construção
que o Neymar não colocou na mesa na hora de aceitar ir para esse clube e pensar, não, eu vou chegar lá e eu vou transformar o Paris Saint-Germain no novo Real Madrid. Quando ele foi para lá, o Messi já estava lá? Não, né? Ele foi antes do Messi. Não, foi depois. Mas o Mbappé já estava lá. E claro, ele chegou lá e bateu de frente com a liderança do Mbappé, com a liderança do Cavani. O Cavani terminou saindo. Mas era um ninho de cobras ali, de egos, onde não havia uma estrutura sociocultural para dizer, bom, esse clube vai voar agora com a minha chegada e eu vou transformar com o meu futebol e eu vou ser o melhor do mundo, que era todas essas ideias que ele colocava para fora, na verdade, porque a realidade era essa. Neymar estava abrindo mão da sua carreira esportiva por um projeto financeiro. Ele já tinha feito isso antes. Então, quando ele vai agora para... Eu dei toda essa linha de contexto do futebol francês e do Paris Saint-Germain para a gente entender que ele está fazendo agora algo muito parecido num país onde o futebol ele é muito fraco, muito frágil, assim, em termos técnicos, em termos táticos e tudo mais, mas tem muito fanatismo. Ele vai para um clube grande, de muita torcida, onde as pessoas realmente são fanáticas pelo Al Hilal. Então isso ele vai encontrar lá, ele vai ter essa possibilidade. Só que aí o nível técnico vai ser outro. Então as coisas meio que se equilibram, né? É claro que disputar uma Champions League pelo Paris Saint-Germain é muito mais importante do que disputar a Copa da Ásia com o Al Hilal. Mas ao mesmo tempo ele vai estar representando uma torcida muito maior e muito mais fanática. Então, se ele se mantiver bem fisicamente, fisiologicamente, treinando e estando em boas condições de pressão e saúde, vamos dizer assim, eu não vejo que o Neymar vai decair tanto assim em relação ao que ele já fazia no Paris Saint-Germain. Porque ali na França mesmo, o nível técnico que ele estava muito baixo, né? E assim, no sentido de opção, o que ele está ganhando de dinheiro, né, Bruna e Giba, já vai acertar aí a vida de 3 gerações, 4 gerações da família dele. Eu ia dizer que a vida de 4 gerações já estava garantida. Agora com a ida vai garantia de mais 4. Porque além do salário que nós falamos ontem, só repetindo, é 1,7 bilhão de reais por 2 anos, ele vai ganhar mais 50 mil euros por vitória de prêmio, mais 500 mil por cada post que ele faça no seu Instagram, incentivando as pessoas a assistirem a Liga Árabe. Ou seja, olha só, além de várias outras facilidades lá, vai ter um helicóptero pessoal, vai ter um número X de passagens para vir ao Brasil com a família. Ou seja, uma penca de favorecimentos e de regalias que, né, vem junto com o dinheiro que a gente, uma hora depois até, eu quero convidar vocês para a gente preparar um pouquinho, para a gente falar sobre esse movimento político diplomático da Arábia Saudita, que é um país que é uma ditadura assassina, uma ditadura que censura jornalistas, que mata jornalistas. Aí eu posso entrar no debate. Que a gente entenda por que de repente, tanto dinheiro a Arábia Saudita está botando no futebol para apaziguar um pouco essa visão que as pessoas têm sobre a realidade da Arábia Saudita. Eles querem meio que dizer assim, não, gostem de mim. Eu vou antecipar um pouco, tem um conceito da política internacional, das relações internacionais, chamado soft power, que é você apresentar o que você tem de melhor na tentativa de vender bem a sua imagem. É o que a Arábia Saudita está tentando fazer. Existe isso, o campeão mundial é Estados Unidos, né? Vender o seu estilo de vida, sua cultura, sua música e a indústria cinematográfica, enfim, tudo mais. Mas cada país vai ter o seu soft power, e a Arábia Saudita, talvez por não ter conseguido adentrar em outros países com o que lhe é natural, está apostando com muito recurso, muito fortemente, naquilo que já é de gosto popular em praticamente todo mundo. Sim. Mas vamos trazer isso aí em outro momento. 10 horas e 52 minutos, vamos girar a reportagem, acionar